Se a sua agência não tem processos infalíveis em todas as áreas dela, eu sinto te dizer, mas você se acostumou com o caos. Provavelmente você só vive apagando incêndio dos seus clientes e tem pouco ou quase nenhum tempo para o estratégico da sua empresa. Por outro lado, quando você cria processos infalíveis na sua agência, você pode gerenciar tudo como um verdadeiro maestro. Você pode até se dedicar a outros projetos como eu, ou simplesmente ter mais tempo com a sua família e seus amigos. E não se engane, falando processo pode parecer um pouco chato, mas isso quer dizer dinheiro no seu bolso e menos estresse. E isso eu tenho certeza que você gosta. Olha só, sua agência precisa de processos infalíveis muito bem estruturados nessas 4 áreas aqui. Se você conseguir isso, com certeza você vai ter uma agência com escala absurda e uma rotina sem caos, e é justamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. A primeira macro área, digamos assim, é a parte de clientes. Olha só, esse dashboard que os nossos mentorados têm acesso e a gente organiza tudo da agência em um único lugar, a gente separa justamente por áreas da empresa. E são várias dessas aqui que eu vou passar ao longo desse vídeo. A primeira delas é a parte de gestão de clientes. Cada estrelinha dessa aqui é um processo para você copiar. E a primeira parte aqui é a gestão de clientes. Nesse item, a gente quer dizer mais sobre a organização dos seus clientes de um jeito simples para você e principalmente os seus colaboradores acessarem isso aqui quando vocês quiserem. Eu acredito muito que você tem algo semelhante por aí. E vendo assim, parece apenas uma planilha de Excel bonita e coloridinha. Só que você vai ver que não é bem assim. É muito mais do que isso. Porque aqui eu posso clicar, posso me direcionar para a página do próprio cliente. E isso foi um dos principais motivos da minha agência ter escalado muito rápido. Além de todas as outras coisas aqui que a gente consegue acompanhar, por exemplo, quando foi feita a última otimização, quando foi feito o último feedback. E isso aqui já é um novo processo. Porque, por exemplo, dentro do contrato que a gente tem com os nossos clientes aqui, a gente tem que fazer pelo menos uma otimização e pelo menos uma atualização do feedback semanal. Por contrato, a gente precisa fazer isso. Então, isso já é um processo. A gente tem que fazer pelo menos uma otimização e mandar um feedback para ele. Os nossos feedbacks ficam todos centralizados em um único lugar, justamente nisso que eu te falei. Então, isso aqui, obviamente, né, gente, não precisa nem explicar, são nomes fictícios. E quando a gente clica no cliente, no nosso caso, da agência, cada cliente nosso tem um dashboard como esse para o cliente. Então, todos os controles de feedback semanais ficam aqui. Os relatórios mensais ficam aqui. E assim sucessivamente. Então, isso, por si só, já é um grande processo dentro de vários outros. Com vários outros, esse item aqui, melhor falando, ele já é um processo e dentro desse aqui tem vários outros subitens, subprocessos, digamos assim. Na sequência, a gente tem a parte de atendimento. Qual é a processualização do atendimento da sua agência? Eu falo para os nossos colaboradores aqui que atendimento é tão importante quanto o resultado. Eu já vi muito cliente ficando muito tempo na empresa, mesmo sem alcançar os resultados que ele estava desejando naquele momento, mesmo sem alcançar resultados imediatos, porque ele tinha um bom atendimento. Mas eu nunca vi uma pessoa sem resultados e com atendimento bosta ficar muito tempo na empresa. Então, eu falo que atendimento é tão importante quanto resultado. E qual que é o processo que você tem de atendimento na sua empresa? Aqui, a gente tem por padrão, quando o cliente entra, vou até mostrar isso aqui para você. Isso aqui, ó, a gente tem os nossos acordos. Tá vendo? Um dos nossos acordos com os clientes, até para ele ver que existem regras na empresa, é isso aqui, ó. Nós prezamos por um contato humanizado e ágil e responderemos no grupo na maioria das vezes no mesmo dia, mas o nosso prazo máximo para cada resposta é de até um dia útil. O que eu tô falando para ele aqui? Que, olha só, a gente vai te responder na maioria das vezes no mesmo dia. Só que o nosso prazo máximo que você pode nos cobrar é de um dia útil. Então, é um acordo que a gente tem com ele, de um processo que a gente tem interno para facilitar o atendimento qualificado de todos os clientes que tem aqui. Então, isso já é um outro processo. Um outro processo que é extremamente importante, que é o onboarding de clientes. Galera, eu falo para os nossos colaboradores aqui, para todo mundo, para os nossos mentorados, para todo mundo, que onboarding não pode ter nenhum tipo de erro. Zero. É tolerância zero a qualquer tipo de erro. Porque se você erra com o cliente na sua empresa, logo quando ele está entrando na sua agência, ele vai começar a achar pelo em ovo. Ele vai achar problema até onde não tem e muito provavelmente vai ser irreversível. Eu já tive casos aqui, principalmente no início da empresa, que o cliente entrou, a gente fez um ou outro errinho ali e depois a gente fez um trabalho ainda melhor para nos redimir do que a gente tinha feito com ele, só que pouco adiantou e ele saiu com poucos meses de empresa. E você tem que ter essa mesma mentalidade. Na sua empresa não pode ter nenhum tipo de erro. Zero. É tolerância zero a qualquer tipo de erro no onboard da sua empresa. Só que o que seria errado?
Vamos supor que você vê essa aula minha aqui agora e vai lá com seus colaboradores e vai falar para eles, gente, eu vi uma aula do Vini e a partir de hoje não pode ter nenhum erro, zero. Só que aí você não organiza a sua empresa, você não organiza esses processos de onboard, você joga os seus colaboradores pro leão. Aí assim, você não estaria sendo inteligente, você estaria na verdade sendo um puta de um babaca. Você só estaria terceirizando responsabilidades e a sua equipe executaria mal algo que você não planejou. Então o que você tem que fazer nessa parte de onboard aqui? É deixar esses processos infalíveis mesmo. Se tem um lugar que os processos precisam ser realmente infalíveis, é nesse onboard. Na verdade, todos precisam ser infalíveis, mas aqui é onde mais tem que ser infalível mesmo. Um erro nesse onboard aqui pode te ocasionar problemas de LTV, problemas de retenção e muitas outras coisas, tá bom? Então, como que a gente faz aqui? A gente cria mais de 100 tarefas quando o cliente entra na empresa. Mais de 100 tarefas. O que você vai fazer? Copiar e colar? Olha, até pode. Só que você vai ver isso aqui. E isso você consegue fazer no Notion mesmo, de jeito simples, ou no ClickUp, ou no Manda, em qualquer outro lugar. Para o cliente entrar, você dá um clique e saber exatamente o que precisa fazer para não ficar lembrando nada de cabeça e você saber o que já foi executado ou não. Então, o onboard é isso. O segundo tem o próximo, na verdade, tem o de NPS. Galera, todo mês tem que ser feito o NPS. Isso aqui é uma das métricas de qualidade mais importantes da sua empresa. Muita gente torce o nariz achando que o cliente não responde, mas responde sim, se você fizer do jeito certo. E dentro da mentoria a gente mostra como você vai ter um alto índice de conversão dessas respostas de NPS. E aí você vai descobrir quem são os clientes detratores que você precisa de uma atenção a mais, quais são os clientes que você pode indicar o funil de indicação, quais são os clientes que você pode até, às vezes, aumentar o valor que eles estão pagando e assim sucessivamente. E da mesma forma que eu vim aqui nos processos de onboard, dei um clique e abriu tudo lá, tá vendo que eu não gastei nem um minuto fazendo isso? Tem os processos de NPS. Você vai vir, dar um único clique e vai baixar todos esses processos. O próximo aqui, relacionado aos clientes, é gestão de crise. Então, aqui, olha só, galera. Aqui, de onboard, de NPS, de atendimento, gestão de clientes, é só coisa boa. Aqui o cliente está feliz pra caramba. Só que você vai se preparar apenas para as coisas boas? Não, né? Você tem que se preparar também para as crises. Aqui, quando o cliente ele dá uma crise, algo mais grave, seja ele reclamando, com razão, na verdade. Ou seja, por exemplo, o que acontece algumas vezes aqui, é o gerenciador de anúncios do cliente pausou, ou ele foi hackeado, ou aconteceu alguma coisa mais grave com o cliente. Nesses momentos, para tudo. A empresa, na verdade, não é nem que para tudo, mas nesse momento é prioridade máxima da agência resolver isso. Todas as pessoas envolvidas nesse projeto entram em atuação de alguma forma ou ficam de aviso. E da mesma forma que tem os processos de onboard, tem os processos de NPS, também tem os processos de gestão de crise. Você dá um clique, no seu caso aí você vai fazer do jeito que você quiser, seleciona o motivo, coloca o cliente aqui, o resumo do problema, para você ir acompanhando, tá? E aqui também tem os processos relacionados aos inadimplentes, aqueles clientes que estão deixando de pagar e arcar com os compromissos. Depois tem os processos de churn. Então, olha só, aqui, tá vendo que a gente organiza dessa parte de clientes, do lado esquerdo as coisas positivas, do lado direito as coisas negativas, e da mesma forma que a gente tem os processos de onboard, você vai ter os processos de offboard. O que precisa ser feito quando o cliente sai? Imagina se você tem que ficar lembrando tudo isso de cabeça o tempo inteiro. Não tem como. E aí é a mesma coisa. O cliente avisou que vai sair. Você seleciona o motivo, coloca a data, o valor que você vai perder e acompanha esses processos muito bem. Ó. Da mesma forma como tem os processos de onboard. E no final do mês, a gente tem uma rotina, e daqui a pouco eu vou falar sobre rotinas também, aqui no caso é o nosso CS, mas você pode fazer sozinho isso, de monitorar o churn rate mensal da agência. Se você não sabe o que é churn rate mensal, volta 2 caminhos aí, cara, porque isso aqui é uma das principais métricas da qualidade e da saúde da sua empresa. Você provavelmente monitora as vendas da sua empresa, agora você precisa também monitorar o churn rate mensal dela, porque da mesma forma que vendas é dinheiro no seu bolso, o churn rate também é dinheiro no seu bolso. E você precisa acompanhar esses números aqui todos os meses. Na verdade, quase todas as semanas, mas todos os meses você precisa atualizar, ou você ou alguém da sua equipe, o churn rate mensal. Quantos clientes estão saindo da sua agência mês a mês? Da mesma forma, já tô falando isso pra caramba aqui, né? Tem os processos de churn. O último aqui, ó, é a parte do financeiro. E nesse ponto aqui, eu não tô falando do financeiro interno da sua empresa. Eu tô falando apenas do dinheiro dos seus clientes, o dinheiro que entra dos seus clientes na sua agência. Quais são os processos de cobrança que você tem com eles? Quais são os processos de pagamento?
O que você faz quando os clientes estão inadimplentes? Você tem que ter processo para tudo isso aqui, ó. Para tudo isso aqui. E aqui, gente, eu tô, obviamente, mostrando todos os processos que você tem que ter. Eu até mostro mais do que deveria em muitos casos aqui, mas só dentro da mentoria a gente te direciona em cada um deles para você escalar sua agência com vendas previsíveis e retenção extrema de clientes. Tem um link aqui embaixo, clica nele, cadastra e lá a gente vai te mostrar como que você vai ter essa agência com escala absurda e uma rotina sem caos. Mais ainda do que eu tô te mostrando aqui. Aqui já dá para ter uma boa ideia e você pode melhorar muita coisa que está acontecendo aí na sua empresa. A próxima área aqui é a área de equipe. Até agora eu mostrei os processos relacionados com os clientes. E vamos supor que você tenha um puta conhecimento de marketing digital, que você seja um baita de um profissional, você vai e organiza esses processos com os clientes do jeito que eu mostrei aqui. Mas quem executa isso, muitas vezes, é a sua equipe. Na maioria das vezes, na verdade, vai ser o seu time. E eu já vi demais, principalmente em empresas que têm um dono muito bom, um dono muito competente, mas que ele não é competente para delegar, ele não é competente para contratar. E aí não adianta nada. Ele joga a competência toda dele aqui no ralo. E talvez você já me conheça um pouco mais aí, mas antes de eu abrir a minha primeira agência, eu tive 10 anos contratando outras agências. Eu comecei no marketing digital em 2009, eu fui abrir minha agência em 2020, e aí eu fui fazer o planejamento dela no final de 2019, por isso que eu começo a contar 10 anos a partir daí. E nesse período de 10 anos eu contratei agências médias, agências pequenas, agências grandes, eu contratei agência de tudo quanto é tipo. E eu fiquei insatisfeito com o resultado de todas elas, e eu via que muitas dessas agências que eu contratei, o dono era muito bom, mas a equipe era muito ruim. Muito ruim, por isso que muita gente torce o nariz para a agência de marketing. Porque às vezes a pessoa sabe ali, tem um método legal, mas na hora de delegar assim, ele joga o trabalho dele pelo ralo, que foi o que eu falei. Você tem os seus processos com os clientes. Agora, quais são os seus processos que você tem que ter com a sua equipe? É o que eu vou te mostrar aqui agora. O primeiro deles, ó, é a de contratação. Ah, galera, me manda aqui nos comentários qual é o tamanho da sua agência. Quantos colaboradores você tem na sua equipe, que eu vou te ajudar. Quantos colaboradores e quantos clientes também. E agora a parte de contratação. Nessa parte aqui de time é onde a mágica acontece relacionada à equipe da sua agência. Aqui em vagas é onde isso acontece. Quais são os seus processos infalíveis de contratação de colaboradores? Porque tem muito dono de agência que também se embanana todo falando, ninguém quer nada com nada, ninguém quer nada com a dureza. Só que a gente vai ver a empresa da pessoa e é uma zona, é uma bagunça. Então, antes de você ficar terceirizando a sua culpa, olha para os processos da sua empresa, vê o que você está fazendo. E um deles é justamente esses processos de contratação. No nosso caso aqui são 8 etapas até o momento, na verdade 9 etapas até o momento, 8/9, até o colaborador entrar definitivamente na empresa e tudo tiver resolvido. Eu, como CEO, como dono da empresa, não entro mais nesses 8 processos. Eu entro aqui na definição da vaga e na parte de entrevista ao candidato. E muitos colaboradores novos, eu nem faço isso. Eu entro na definição, eu libero a verba e aí a galera lá se resolve, os líderes de cada setor se resolvem. E aí, essas 8 etapas aqui ficam bem destrinchadas nessa parte. O que você vai fazer para divulgar a vaga? No nosso caso aqui, a gente usa uma empresa terceirizada de RH. Como você vai fazer o teste comportamental? Quem vai fazer o teste técnico? E assim sucessivamente. Quais são os critérios para você contratar uma pessoa sem conhecimento técnico e uma pessoa com conhecimento técnico? Eu gosto de contratar as duas, igualmente, inclusive. Só que cada uma tem a sua especificidade. Você não vai contratar uma pessoa sem conhecimento técnico querendo desempenho rápido, por exemplo. E aí tem muitas outras coisas que você já precisa mapear e se preparar para isso. Logo depois, tem o onboard burocrático. Então vamos supor que a pessoa passou por todos os processos aqui de contratação. Aí ela entrou na sua empresa. Só que sabe aquela parte chatinha pra caramba? Tem que pedir o que mesmo? Tem que pedir o endereço dela, o CEP, se ela tem carteira de trabalho. Aí você perde tempo só lembrando das coisas que você faz. Porque às vezes você contratou uma pessoa há 4 meses e não contratou mais e já esqueceu de tudo. Aqui não. É o onboard burocrático, que é a parte mais chata, que quer dizer com jurídico, financeiro e contábil. O que você vai fazer em cada um com os seus colaboradores? O que você vai fazer se for PJ, ou se for CLT, ou se é apenas um freelancer?
freelancer, por exemplo, tudo aqui fica mapeado dessa forma. Ah, galera, uma coisa que eu esqueci de falar. E aí você vai passando aqui. Por que eu falo tanto de processos infalíveis? Por que eu falo assim num termo que parece até muito metido, muito arrogante, presunçoso, sei lá? Porque olha só, galera, esses processos aqui tem que ser à prova de erros. Você tem que blindar a sua empresa para a possibilidade de erros. Ainda pode ter alguns erros aqui, até pode, mas principalmente de falta de atenção. Porque pensa comigo, se o colaborador entrou, você colocar lá o nome de Daniel, por exemplo, você vai clicando em cada uma das coisas aqui, você nem precisa lembrar de cabeça o que tem que fazer. Isso aqui é até para ativar o modo preguiçoso em algumas vezes. É só dar um clique e ir marcando as coisas que você faz, tá vendo? Por isso que eu chamo de processos infalíveis e você deveria se inspirar nisso aqui que eu tô falando. Beleza, depois do onboard burocrático, que é a parte chata, a parte de colocar o cliente, o colaborador para dentro de um jeito qualificado na parte contábil, jurídico e financeira, aí a gente vem para o treinamento, que é o onboard estratégico. Então vamos supor que você trouxe essa pessoa, aí você vai jogar lá os leões e falar, se vira meu filho. Claro que não, você vai dar um treinamento adequado para ela. Então, por exemplo, na minha empresa, o que a gente mais contrata aqui é gestor de tráfego, CS e comercial. Então, tem os processos infalíveis de treinamento para esses 3 cargos. E o que você vai fazer é pegar esses processos e, às vezes, copiar, se você tiver na mentoria, ou não. Ou você vai criar os seus processos do zero. Quais são as vagas que você mais contrata na sua empresa? Quais são as profissões que você mais contrata? E, ao invés de cada colaborador que entrar na sua empresa, você ter que ficar criando tudo do zero, ficar tendo que fazer tudo de novo, por que você não faz isso uma única vez? E aí você tem, vamos supor aqui, ó, sua empresa bombou. Você seguiu os nossos processos, você seguiu nossa estrutura de marketing comercial, sua empresa bombou. Você colocou, encheu de cliente para dentro. E agora? Você precisa contratar várias pessoas. O que você vai fazer? Chorar? Não, tem os processos de contratação, os processos de onboard burocrático, os processos de onboard estratégico. Bum, bum, bum. Você consegue contratar de um jeito rápido, principalmente se você tiver mapeado aqui o que cada um tem que fazer quando ele entra na sua empresa, principalmente das principais profissões que você contrata. Logo na sequência tem promoção e trilha salarial. Então olha só, o que eu falo para todo mundo aqui. Toda empresa deveria ter um processo muito bem estruturado de crescimento na empresa e principalmente crescimento de dinheiro. Toda empresa precisa inspirar isso. No marketing digital, galera, mais ainda. No marketing, ficou parecendo uma cruz isso aqui. Mas no marketing digital, mais ainda. Porque as pessoas estão entrando ali na sua empresa e muitas delas já têm um espírito empreendedor aflorado, muitas delas já foram fisgadas pelos grandes players do marketing digital e muitas delas querem ser ricas e abrir o próprio negócio. Você lutar contra isso, meu amigo, vai ser difícil. Obviamente, você vai trazer muitas pessoas que não têm esse sonho, não têm esse veia empreendedora, como a gente tem muitas pessoas na empresa, mas mesmo essas pessoas que não querem empreender, mesmo essas pessoas, elas querem mais, elas já viram ali que no marketing digital é possível. No marketing digital, às vezes, você começa ganhando pouco, mas em alguns anos você está ganhando muito já. E essas pessoas, elas não vão ficar na sua empresa se elas verem que elas não vão crescer ali e se você não vai crescer para elas. Ou seja, a sua empresa não vai crescer a ponto dela ganhar mais. E se você não mapeia isso, de como que você vai ter critérios claros de promoção em trilha salarial, muito provavelmente seus colaboradores vão ficar pouco tempo. E aí você precisa criar os processos infalíveis também desse ponto. E aqui, quando o colaborador entra, a gente já mostra isso tudo para ele em cada uma das áreas da empresa. Logo depois tem reuniões semanais, mensais e diárias. Como que você organiza as dailies, weeklies e one-on-one da sua empresa? E aqui a gente tem uma empresa 100% home office. Home office, a gente tem que ter mais organização ainda. E essas reuniões precisam ser mais infalíveis ainda. Até na empresa física, vocês precisam ter essas reuniões semanais, mensais e diárias. Porém, no home office, mais ainda, porque é a forma de vocês se comunicarem. Então, vocês precisam definir qual é a rotina dessas reuniões. Por exemplo, aqui a gente tem a rotina de segunda-feira, todo mundo reunir. Todos os dias, o time comercial reúne. A cada 2 ou 3 dias, o time de marketing reúne. Segunda, na verdade, terça e quinta, o time comercial e o time de marketing fazem reuniões para avaliar os leads e tudo mais. E ainda tem as reuniões do time de produtos. Essas são as nossas reuniões semanais, mensais e diárias, que na verdade eu passei de um jeito bem atabalhoado aqui, mas deu para você entender. Você também precisa estruturar esses processos claros de reuniões semanais, mensais e diárias. E por último, tem os processos de rotina e gestão de tarefas. Olha só, galera, essa aqui é o dash que eu tenho da minha própria empresa, em que todos os colaboradores ficam organizados aqui. E sabe quando você pede uma tarefa para alguém da sua equipe?
para a semana que vem, por exemplo. Essa pessoa não faz, você também não lembra. E aí depois de 3 semanas você lembra e pergunta para essa pessoa. E ela já tinha esquecido, mas ela vira para você e fala: eu estou terminando essa tarefa. Só que é mentira. No fundo você até sabe disso, porque você também esqueceu e você está com um pouco de peso na consciência. E isso, gente, tudo que eu falei aqui, esse exemplo, é perda de tempo. E você sabe que perda de tempo é perda de dinheiro. É mal execução do seu trabalho. E é uma rotina pouco inteligente de gerenciamento do tempo da sua empresa. Você está perdendo o seu tempo e dos seus colaboradores também. Então, rotina e tarefas precisam estar muito bem organizadas. E olha só, todo mundo da empresa tem uma página como essa minha aqui, ó, em que eu anoto todas as rotinas e eu entendo como rotina tarefas recorrentes desse jeito aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu sei exatamente tudo que eu tenho para fazer em cada um dos dias, com as prioridades que eu vou organizar aqui depois. E aqui embaixo toda a gestão de tarefas, que é como se fosse um Trello. Só que qual que é a diferença disso aqui para o Trello? É que fica tudo vinculado. Então eu tenho as minhas próprias tarefas aqui, mas se eu coloco um outro colaborador como responsável, vai aparecer na página dele também. E aqui eu brinco com os nossos mentorados e colaboradores que essa é a página mais importante da vida deles. Que tudo o que eles precisam fazer todos os dias estão aqui. Então eles têm que entrar aqui todos os dias. É a página mais importante da sua vida que eu falo com eles. Você tem que salvar no navegador aí, no atalho do seu navegador, como página inicial, como tudo. Você vai entrar aqui todos os dias da sua vida. Então aqui são os processos que a gente tem com a nossa equipe e aqui os processos que a gente tem com os clientes. E aí, o que está faltando? O que está faltando aqui para sua agência ter uma escala absurda? Você colocar mais clientes para dentro. E para isso você precisa de 2 coisas. Processos de gestão de marketing e processos de gestão do comercial. E por causa disso, eu fiz um vídeo completo sobre esses 2 aqui. Marketing e comercial no vídeo, os 2 pilares para vendas infalíveis na sua agência. Já até antecipei quais são esses 2 pilares aqui. Um é marketing e o outro comercial. Agora você vai clicar nesse vídeo e vai lá assistir para saber exatamente como ter vendas previsíveis na sua empresa.